Pessoal, eu há uns dias falei aqui sobre investir em startups e na altura mostrei uma plataforma que era a Scramble, onde se podia investir em startups. Não é a primeira vez que eu falo sobre como é que se pode investir nestas empresas, nem o porquê. Até porque na altura, eu quando falei em investir em startups, não foi de um ponto de vista de investir mesmo, comprar uma parte de uma startup. Não. Foi na parte de emprestar dinheiro a uma startup. E então passarmos nós a ser o banco, em vez dessas startups irem pedir dinheiro a outros bancos. Eu já vou explicar isto aqui um bocadinho melhor. Mas então eu estou a fazer este vídeo porque N pessoas vieram perguntar-me o que era realmente isto. O que é que isto realmente está a acontecer? Porque é um negócio que está cada vez mais a ser usado? E quais é que são os riscos? E no meio de tudo isto, pessoal, não se esqueçam, eu não sou um conselheiro financeiro, deixo as minhas redes sociais em baixo. Eu agora vou dar-vos aqui a minha visão, vou utilizar o exemplo da Scramble, mas já utilizei aqui exemplos de outras plataformas. A Scramble é aquela que eu mais usei até agora. Aliás, tenho ideia que no vídeo que mostrei eu estava a investir. Então, primeiro que tudo, pessoal, todos nós vimos o Shark Tank e a verdade é que os grandes investidores, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, não são como nós, têm muito dinheiro, eles investem em empresas que realmente têm ideias muito boas. Ideias ou que vão vender muito, ou que solucionam um problema, ou que têm uma margem de progressão gigantesca, ou que é algo muito novo, tem uma patente muito interessante e que depois pode ser explorada. A verdade é que estes investidores, os Shark Tanks da nossa vida, aqueles que acontecem sem nós sabermos, isto está sempre a acontecer. Eu tenho uma startup e existem investidores que às vezes vêm perguntar se nós queremos ter algum tipo de investimento externo, vender uma parte da empresa, e isto é perfeitamente normal. É, acima de tudo, um investimento de alto risco e que muitas vezes não compensa. O que é que um investidor normalmente faz? Compra uma parte, às vezes uma pequenina parte, que é para os donos da empresa continuarem a ser os mesmos e continuarem a lutar para ter um bolo gigantesco, apesar de já não terem a totalidade do bolo, mas o bolo poder ser muito maior. Mas a verdade é que isto depende muito do que é que a startup em si, do que é que os seus criadores realmente querem para a empresa. E muitos não querem vender uma parte da empresa. E então preferem angariar dinheiro não por vender uma parte da empresa, receberem dinheiro e tentarem aumentar o seu negócio, mas antes com empréstimos. E isso é o empréstimo perfeitamente normal, que é, tens uma empresa, vais ao banco, pedes um empréstimo e tentas pagá-lo, e enquanto fazes isso, aumentares o teu negócio para teres muito mais lucro, muito mais vendas, essas coisinhas todas. E isto era algo que há uns anos era extremamente difícil para qualquer pessoa. Tanto era para as pessoas das startups que não conseguiam ter assim grandes empréstimos porque depois não têm grandes garantias. Por outro lado, pessoas que quisessem investir, ou tu estavas naquele nível muito topo e sabias que estas coisas estavam a acontecer, ou então não faz parte do teu dia-a-dia, não faz parte da tua vida social nem profissional saber destas coisas. Porque estás noutra. 99,9% das pessoas não sabem as coisas que acontecem. A outra coisa que também não conseguimos fazer há uns anos era sermos nós a emprestar dinheiro a estas empresas. Qual é que é o grande problema para estas empresas? Muitas vezes, estas empresas têm ideias muito boas, até estão a ganhar algum mercado, mas para dispararem, para não serem completamente absorvidos por às vezes outras empresas que não têm uma ideia tão boa, mas que já são muito maiores, já estão estabelecidas, já toda a gente conhece, já vendem muito mais e isso tudo, é preciso ter dinheiro para rapidamente chegar a um produto muito bom, ter um bom marketing, ter mais pessoas, mais fábricas, o que quer que seja. A questão é que muitas destas empresas estão em países onde, nos últimos anos, os juros aumentaram mesmo muito. E eu já falei aqui N vezes que a questão dos juros estarem altos não é só mau para todas as pessoas que têm o seu crédito de habitação, o seu crédito do carro, essas coisas todas. Não. Estamos também a falar de empresas que se querem financiar e os juros agora são altíssimos. Empresas que querem comprar algo, uma nova fábrica, um novo terreno, máquinas, contratar pessoas, o que quer que seja, precisam de dinheiro, mas os juros são tão altos que as coisas complicam. Nós aqui em Portugal tivemos juros altos, mas por comparação com alguns países na Europa, na América do Sul, a verdade é que os nossos juros não estavam assim tão altos para empresas. E se de repente tens uma empresa que até está a crescer bastante num país qualquer, vamos supor, da América do Sul, mas o banco cobra juros a 20%, não quer dizer, não há a mínima hipótese. Uma pessoa está a tentar aumentar as suas vendas para ter mais lucro, mas depois o lucro na realidade vai todo embora nos juros que é preciso pagar. E é aí que entram estas plataformas como por exemplo a Scramble, em que qualquer pessoa pode investir um bocadinho, pode emprestar um bocadinho de dinheiro. E aqui os juros são, obviamente, mais baixos do que nesses países, mas mais altos do que o que os bancos nos dão por nós termos o nosso dinheiro parado. E então pode fazer sentido, em vez de termos esta quantidade de dinheiro no banco, termos um bocadinho a menos e pôr uma quantidadezita pequena numa empresa que nós escolhemos nessa plataforma e investimos. O risco, pessoal, é sempre alto. Nós não sabemos se a empresa vai conseguir pagar,
E então precisamos essencialmente de duas coisas. Primeiro, que eu, tu, quem vai investir, faça o seu trabalho de casa. Veja qual é que é a empresa, o que é que está a fazer, se consegue pesquisar o que quer que seja. Redes sociais, coisas no Google, informações, notícias, tanto faz. Tentar pesquisar um bocadinho para perceber o que é que realmente é aquela empresa que está naquela plataforma. A segunda, estas plataformas são reguladas, é ver qual é que é a estatística de a empresa falhar ou não. A Scramble, por exemplo, tem uma enormidade de empresas, mas nota-se que faz ali uma pesquisa também criteriosa, porque aquilo que a Scramble não quer, obviamente, é ser olhada como uma plataforma onde só metade das empresas é que depois paga os juros. Não, a plataforma também tem que ser credível. E então por isso eles já devem fazer uma filtragem bastante grande. Porquê é que eu mostrei aqui a Scramble várias vezes? Porque 10 plataformas que eu conheço que façam isto, a Scramble é aquela que tem a maior variedade de empresas. Portanto, são muitas as empresas que querem fazer isto com a Scramble. Por outro lado, também vos dá a vocês uma maior possibilidade de escolha, porque existem áreas diferentes de negócio. Aqui estamos a falar numa média na Scramble, por exemplo, de 15% ao ano. 15% ao ano é muito mais do que ter dinheiro no banco parado. Mas é mesmo muito, muito mais. É tipo 10 vezes mais. Tendo em conta principalmente os juros que os bancos portugueses pagam, apesar dos juros estarem bastante altos na Europa. Claro que, por outro lado, nós temos que ter a noção que o dinheiro que está parado no banco, o único risco que tem é de desvalorização por inflação. Óbvio. Aqui existe um risco, obviamente, maior, por isso é que os juros também têm que ser mais altos, senão também ninguém emprestava dinheiro. E por isso, vais lá pôr o teu dinheiro todo? Não, não faças isso. Põe uma pequena parte, talvez. A ideia é tua, tens que analisar. Eu só estou aqui para te explicar o quanto estas plataformas começam a existir e o quanto fazem sentido e que realmente podes ter aqui um retorno interessante. Um retorno, mesmo que seja de 10, 11, 12% e às vezes até maior do que aquilo que temos no Nasdaq ou no SP500. O risco é obviamente diferente. Se fores investir numa ação ou num índice, como o Nasdaq ou o SP500, tens o risco de desvalorizar, mas também tens a possibilidade de valorizar. Então, em valorização pode chegar a esses 10, 11, 12%? Sim, em média, sim. Aqui não há um risco de desvalorização. O que há é um risco da empresa não pagar. No entanto, estatisticamente, estas empresas têm pago. E por isso é que no outro vídeo que eu mostrei, eu fiz um pequeno investimento. Então, acima de tudo, o que eu vos quero passar é mais um tipo de investimento, sim, cada vez mais usado, claramente. Até porque depois as próprias plataformas protegem-se mais elas do que a nós, óbvio, mas protegem-se a elas e, indiretamente, protegem-nos a nós, em caso de uma empresa não conseguir pagar ou se atrasar a pagar. E por isso, se olharmos para plataformas onde estatisticamente as coisas não correm assim tão bem, dessas temos que fugir. Acima de tudo, é perceber de forma muito rápida neste vídeo que aquilo que até há pouco tempo era exclusivo dos bancos, só os bancos é que podiam fazer, que era emprestar dinheiro e ganhar dinheiro com isso, agora nós também conseguimos. Olhando aqui para a Scramble, o que é que temos aqui? Primeiro, vejam alguns números, pessoal. Vejam, por exemplo, quanto dinheiro é que já foi investido nestas marcas? Qual é que é a média? Os tais 15% que eu estava a falar. Quantos utilizadores registados é que existem? Tudo isto são números que vos podem dar alguma confiança, mas vejam também reviews. Vejam o Trustpilot, vejam o que é que as pessoas dizem nas redes sociais, as pessoas queixam ou não. Tudo isto é muito importante para nós percebermos bem se a plataforma é realmente boa ou não. A partir daí, é analisar quais é que são os benefícios. E se olharmos aqui para baixo, pessoal, vemos as N empresas. Quando é que elas começaram? O que é que fazem? Quanto é que realmente querem de empréstimo? Aqui estamos a falar de 31 mil euros que querem de empréstimo. Quando é que começou? 2021. Ok, o que é que faz? Analisem isto tudo. Qual é que é o site, o que é que vende, o que é que não vende. Mas, por exemplo, nós aqui tínhamos coisas em termos de comida e dá-me ideia que isto aqui liga-se com coisas como, por exemplo, anime, manga e por aí fora. Cultura japonesa. Aqui ao lado já temos uma outra coisa. Temos uma empresa de rum que quer 15 mil euros, que é inglesa. Aqui temos uma para barras, isto se calhar são barrinhas saudáveis, não sei. Ok, ganhou prémios e tudo em Inglaterra, está cá desde 2018, precisam de dinheiro. Existem aqui N coisas para vocês verem. Por exemplo, aqui um de personal care, ok, pede 173 mil, existe desde 2015. Vejam bem esta empresa. A seguir, vejam quais é que são as condições. Se vocês concordam com estas empresas, então podem investir no bolo todo. Vocês aqui em baixo devem ver bem qual é que é o tipo de investidor que querem ser. Um investidor do grupo A, que tem algumas garantias e tem uma porcentagem de retorno, ou o grupo B. O grupo B dá 25% ao ano, mas tem, obviamente, mais riscos, menos garantias. O grupo A tem mais coisas. Ao ter mais garantias e menos risco, obviamente vocês não ganham tanto. Estamos a falar, basicamente, de metade. Mesmo assim, 12,4% ao ano é excelente.
vocês podem calcular aqui quanto é que querem investir, durante quanto tempo e quanto é que vai dar. Eu sinceramente, pessoal, eu acho que estas plataformas são interessantes. Não é para vocês porem muito do vosso portfólio, é para vocês poderem diversificar o vosso portfólio. Eu nunca diria para vocês terem se calhar mais do que 5, 10% do vosso portfólio em coisas destas. E acima de tudo também vos digo para vocês pensarem bem em termos de quanto tempo. Quanto mais tempo vocês emprestarem, obviamente também mais vão ganhar. A questão é, não se esqueçam que, na grande maioria dos casos, as condições são: se eu emprestar X euros durante um ano, eu durante um ano vou receber todas as semanas, ou todos os dias, ou todos os meses, depende, vou receber os juros, tal. E quando chego ao fim do ano, recebo o dinheiro que emprestei todo de volta. Por isso, nunca emprestar durante demasiado tempo, porque vocês podem, por algum motivo, precisar deste dinheiro. E eu espero com isto ter explicado um bocadinho melhor porque é que isto pode fazer sentido, mas só em percentagens pequenas e depois de uma análise muito interessante do vosso lado pessoal. Eu deixo o link em baixo, espero ter ajudado. Grande abraço, até à próxima.